Opa pessoal, tudo bem? Tô voltando aí com o canal, o segundo vídeo, né, do canal Parasitas das Bactérias. E hoje o vídeo vai focar nos parâmetros que a gente precisa manter idealmente, né, para a qualidade de vida dos peixes que a gente tem dentro do aquário. O aquarismo é fantástico, a gente começa fazendo um aquário, daqui a pouco quer fazer outro, acaba enjoando de um, quer fazer outro tipo de aquário, enfim. É legal, mas a gente está tirando uma vida da natureza, né, e transportando ela para um aquário, que é uma coisa pequena. Então a gente tem que se preocupar sempre com a qualidade de vida do animal. Eu, por exemplo, não tenho possibilidade de ver um peixe num rio, porque os rios ao redor da minha casa, da minha residência, são poluídos, mas eu quero ter a natureza dentro de casa. Isso deve ter começado com os japoneses, provavelmente, de trazer a natureza para dentro de casa, mas se espalhou e hoje os brasileiros também gostam de ter a natureza dentro de casa. E, enfim, para a gente manter os parâmetros ideais para o aquário, né, a gente precisa primeiro saber quais parâmetros são esses. Fiz uma lista aqui de parâmetros e listei os parâmetros principais e outros parâmetros e itens que não são principais, mas que acabam sendo também verificados também em alguns tipos de aquário. Os parâmetros principais, a gente tem os elementos tóxicos, que matam os peixes se estiverem presentes no seu aquário. O cloro, o amônio, o nitrito, o nitrato, nessa ordem de mortalidade. O cloro, se você botar água direto da torneira no seu aquário, você vai matar os peixes por causa do cloro. A quantidade de cloro na torneira, por exemplo, do Rio de Janeiro é absurda. Então a gente precisa, ela é tratada com cloro, né, para não vir com coliformes fecais, por exemplo, mas para o peixe o cloro é mortal. A amônia, que acaba sendo produzida também pelo peixe, ela não vem na água, mas ela é produzida pelo peixe e pelos restos de alimentações que a gente joga no aquário, né? Acaba sendo produzida a amônia, que também é tóxico para o peixe. O nitrito e o nitrato, que são, digamos, frutos da conversão da amônia por bactérias nitrificantes. Enfim, temos também o pH, a água que a gente coloca os peixes, ela não é sempre neutra. Ela não é muito ácida nem muito muito alcalina, mas ela nem sempre é neutra. Tem peixes que se adaptaram a pHs mais ácidos e a pHs mais alcalinos. Enfim, então a gente precisa estar medindo esse parâmetro também. A gente tem também a temperatura. Alguns peixes são de água fria, outros são de água quente, mas enfim, no geral a temperatura dos peixes de água doce circula ali em torno de 28 graus, por aí. Se você diminuir muito essa temperatura ou aumentar demais, se você aumentar você cozinha, se você diminuir demais você gera uma doença chamada ictio, que é bem frequente em aquários na época do inverno, principalmente. E a gente tem como evitar, né? A gente consegue medir com um termômetro, por exemplo, a temperatura, e consegue regular a temperatura com um equipamento, no caso chamado termostato. A oxigenação da água também é importante. Se você vê o seu peixe muito na superfície ou respirando ofegante, o seu aquário provavelmente tem um problema de oxigenação. Então tem maneiras também de reparar isso. Enfim, eu vou estar mostrando nos vídeos posteriores como mede esses parâmetros e como a gente consegue ajustar esses parâmetros, né? No caso, os elementos tóxicos, eliminá-los, entendeu? O pH ajustar, a temperatura ajustar, a oxigenação ajustar também. E isso tudo a gente precisa manter uma coisa chamada estabilidade dentro do aquário. Isso aqui, marcado com asterisco. Porque mais do que sujeito, digamos, a problemas por mudança de pH, por cloro, amônio, nitrito, nitrato, enfim,
o peixe é muito suscetível a ficar doente ou morrer se você muda um parâmetro desses aqui muito rapidamente. Por exemplo, você trocou uma água e a água estava na temperatura de 28 graus, mas você botou uma água na temperatura de 26 graus. Isso em questão de minutos. Mudou a estabilidade muito rapidamente do aquário. Vai ter peixe morrendo, entendeu? Enfim, a gente tem que sempre pensar na estabilidade. As mudanças na natureza são graduais. No aquário precisa ser gradual também. Não pode ser uma coisa abrupta. Tem que sempre mudar devagarzinho. Entendeu? Senão o peixe sente aquela mudança abrupta e vem a falecer. Outros parâmetros e itens que nós temos no aquário, né, que é o GH e o KH, a dureza carbônica e a dureza total do aquário. Alguns peixes são mais suscetíveis a problemas com esses parâmetros, mas a maioria dos peixes não tem muito problema com eles, por isso que eu botei aqui. O KH também é uma medida indireta em aquários plantados, eu vou falar posteriormente, se eu chegar nessa fase. A iluminação, porque o aquário tem que estar iluminado para a gente ver, né? A ideia é a gente ver o aquário, então por isso que a gente precisa de iluminação. Alguns aquários precisam de iluminação para manter as plantas vivas, ou os corais, no caso do marinho, enfim. Alguns cuidados com a alimentação também. A alimentação, a princípio, peixe é onívoro, a maioria dos peixes é onívoro, come de tudo, né? Come o que cabe na boca, mas alguns peixes são mais frágeis e não comem determinados alimentos, fonte de proteína. Outros não comem alimento processados, né? Alimentos processados como rações, etc. Você tem que dar alimento vivo para ele se alimentar. O tamanho do aquário, dependendo do peixe que você for ter, o tamanho do aquário é muito importante. Você não vai botar uma carpa, por exemplo, num aquário de 50 litros, porque a carpa ela não vai crescer o suficiente, entendeu? Vai acabar morrendo, enfim, ou vai atrofiar, não vai crescer o que ela deveria crescer. Aí você vai estar dando uma qualidade de vida ruim para o seu peixe. E a montagem e manutenção, eu vou estar também falando nos próximos vídeos. Alguns aquários têm algumas manhas na montagem, entendeu? Não pode montar de qualquer maneira, porque tem peixe que cava, tem peixe que destrói planta, enfim. E a manutenção, que no geral, para doce, é uma vez por semana, entendeu? Se você estiver fazendo mais de uma manutenção por semana, é porque provavelmente o filtro do teu aquário não está muito bem dimensionado e você precisa de repente aumentar a qualidade do seu filtro, né? A quantidade de mídias nele, filtrantes, enfim, coisas que eu vou falar mais adiante. E como eu disse, né, os vídeos posteriores, o vídeo posterior a esse eu vou mostrar os medidores que são usados para medir, por exemplo, o cloro, amônia, o pH, a temperatura é um termômetro, né? Enfim, a oxigenação também tem medidor, embora só com o olho você já consiga verificar como o seu aquário está, entendeu? O GH e o KH também tem medidores, também teste. A gente vai numa loja de aquarismo e pede eu quero um teste de pH, eu quero um teste de não sei o que. Enfim, mas é assunto para o próximo vídeo. E com isso, pessoal, eu encerro esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí do canal. Dá joinha aí. Valeu!